gaúcho hoje. Grandes notícias o governador trouxe da Molina. Notícias importantes que vão viabilizar em parte os déficits que a gente tem na saúde de todo o estado. E muito importante os anúncios do nosso governador. O momento que a saúde passa por um momento extremamente delicado, cirurgia de alta complexidade, precisando uma notícia como essa de hoje, estruturante de médio, de longo prazo, não é isso? Importante que essa portaria que surgiu agora para chegar na tabela sul seja uma lei, que nem tem em São Paulo, que da lei todo ano tem essa obrigação. Isso é uma portaria que a gente fica feliz, mas é uma coisa temporária. O Dalmolin, e essa chegada, podendo chegar a 12% aqui, isso dá um alento à saúde? Não, o 12% é maravilhoso, porque os valores serão bem maiores. É importante que a gente tenha uma tabela definida para se planejar, para saber o que fazer, para dar um retorno para a população. Dalmolin, a gente sabe que a saúde é feita por pessoas, a gestão é feita por pessoas, mas o investimento é estratégico e fundamental para um bom atendimento para a população, né? Sem dinheiro não se faz nada, então é importante que a gente tenha o recurso para prestar para a população o atendimento. Uma mensagem para o governador que se propôs a ter essa iniciativa e trazer para o debate e tomar essas iniciativas hoje, essas ações hoje aqui, né? Essas ações para a saúde. A mensagem que a gente tem para o governador é só gratidão, porque ele estava atrasado em dia, tem nos dado verbos do avançar, do assistir, então estamos felizes com o nosso governador. Pena que não pode ficar mais 4 anos. Parabéns pelo Hospital Vila Nova, o trabalho que tu vem fazendo lá com toda a tua equipe. A gente tem acompanhado, vocês têm sido verdadeiros heróis. Parabéns pelo teu trabalho e toda a tua equipe. Muito obrigado, que Deus nos acompanhe. Aqui no anúncio das ações do governo estadual Eduardo Leite para a saúde, um trabalho que foi construído com os prefeitos, com as prefeituras. O presidente Adriana Perini que sai hoje com muita esperança daqui, que foi alcançado parte dos objetivos, mas tem muitas lutas pela frente, né? Sabemos que os anúncios hoje foram importantes, inéditos, talvez insuficientes ainda, frente à demanda urgente que nós temos. Nós seguiremos reconhecendo todo o trabalho, inclusive fazendo o nosso trabalho lá na ponta, com a atenção primária, com a prevenção, inclusive com essa cobertura vacinal que é tão importante. Agora nós seguiremos demandando ao governo do estado, especialmente junto ao governo federal agora, para o reajuste da tabela SUS. Como eu disse, reconhecer é importante, mas seguir demandando também. É esse o sentimento dos prefeitos e prefeitas nesse momento. Prefeita, a senhora considera insuficientes esses recursos? Ficou um ar de frustração nesses repasses? Como é que a senhora avalia? Como eu falei, é importante reconhecer todo o anúncio feito hoje, inclusive inédito na área, mas é insuficiente para esse momento. Depois da demanda que nós apresentamos ao governo do estado, né, de que passou de 771 milhões, ainda é insuficiente frente à demanda que nós temos hoje e que foi apresentada. Nós seguiremos reconhecendo tudo isso, mas demandando agora e também junto ao governo federal, para que a gente tenha esse reajuste da tabela SUS que é tão importante. Nós, municípios, já passamos do nosso limite de investimento, não temos mais de onde tirar dinheiro, então agora nós precisamos seguidamente demandar ao governo do estado e o governo federal também para nos ajudar lá na ponta. Como é que a federação... Vai, Flávia. Essa principal demanda foi para o governo do estado, das prefeituras, o reajuste da tabela SUS, que eu sei que não vem diretamente do governo do estado, precisa do governo federal, mas o que vocês demandam diretamente do governo do estado que ele não conseguiu ou não pôde ou não atendeu? Nós fizemos todo um levantamento técnico junto com as Santas Casas, né, junto com o Conselho, e chegamos no número de 771 milhões para sanar a dificuldade que nós temos hoje com a saúde. Esses anúncios, como eu disse, foram importantes, mas ainda insuficientes para nós atender hoje a demanda que nós temos de urgência e emergência lá na ponta. As pessoas estão sofrendo nas filas. Esses 700 milhões direto para os municípios? Isso. Não, seria em macro-regiões, né? Foi dividido em macro-regiões do estado, conforme a necessidade. Isso foi apresentado ao governo do estado. Tenho certeza que, com sensibilidade, ele vai analisar novamente esses números para poder ajudar ainda mais os municípios. Como é que a federação avalia essa questão da criação do SUS gaúcho? A senhora entende que o governador condicionou ao acordo com o MP a criação do SUS gaúcho? Como é que a entidade vê essa questão? Nós demandamos, junto ao governo do estado, para que esses 12% seja aplicado na prática, né, que vem sendo discutido há muito tempo,
E não estamos aqui para dizer se é ou não. O fato é que as pessoas estão precisando lá na ponta e nós temos que cobrar que o governo do Estado aplique os 12% de fato e também o governo federal, porque os municípios já passaram dos 40% em muitos casos. Então, nós temos que demandar e fazer com que realmente esse mínimo constitucional seja cumprido. Os municípios estão fazendo além, não tem mais de onde tirar dinheiro. E agora nós precisamos que o Estado e a União façam a sua parte. Eu queria perguntar, prefeita, somando a pergunta do Ayrton, como é que a FAMURS enxerga esse acordo do governo do Estado com o Ministério Público em relação a justamente esses 12%, né, que o governador ele anuncia, além do SUS Gaúcho, anuncia ainda um investimento que chegaria muito próximo, né, o que vocês pedem de 750 milhões para o ano que vem, caso seja feito esse acordo com o Ministério Público. Eu queria ver, na opinião da FAMURS, como é que vocês enxergam esse acordo, se vocês acham que tem alguma forma que vocês possam participar dessa articulação, enfim. Como é que vocês enxergam toda essa movimentação, essa condicionante, digamos assim? Essa forma do governo do Estado, que o Estado está propondo, a senhora concorda com ela? Vai atingir os 12%? Atinge. E eu acho que é importante a FAMURS participar desse processo. Nós estaremos sempre perto, porque a demanda ela existe, é necessária, e nós temos que cobrar. O acordo pode vir, né? A gente vai trabalhar também para que aconteça logo, porque como está previsto, um valor agora em 2025 e um valor em 2026 que vai fazer a diferença. Então, a gente espera que esse acordo saia o mais rápido possível. Os municípios estão sufocados em seus orçamentos com investimento em saúde e as pessoas estão sofrendo na fila. Hoje, o anúncio foi importante, foi inédito. Nós continuaremos trabalhando na atenção primária para aumentar a cobertura vacinal, inclusive solicitar que essas campanhas comecem muito mais cedo. Mas foi insuficiente diante do que nós solicitamos. É importante reconhecer todo o trabalho, como disse o governador Eduardo Leite, todo o trabalho feito para chegarmos até aqui. Mas é importante reconhecer que os municípios estão investindo além da sua capacidade e do mínimo constitucional. Hoje, muitos municípios chegam até 40% do investimento em saúde. E agora nós precisamos reconhecer, mas também demandar. Continuaremos demandando junto ao Estado e agora também junto ao governo federal para que haja esse reajuste da tabela SUS, porque lá na ponta as pessoas estão sofrendo e é por elas que nós estamos aqui, é por elas que o gestor público prioriza a saúde. Então nós temos que demandar, reconhecer e seguir cuidando das pessoas porque elas estão sofrendo lá na ponta. E tem como você dar algum exemplo de algum serviço que vocês façam que seja necessário mais recurso e que mesmo então com esse anúncio vai ser insuficiente? Todos os recursos são bem-vindos e a gente sabe que quando chegam na ponta, nas mãos do prefeito, da prefeita, ele é aplicado conforme a demanda. Nós temos demandas mapeadas em todas as regiões têm as suas demandas e nós seguiremos cuidando atentamente para que esse recurso seja disponibilizado, quando disponibilizado, chegue lá na ponta, aonde as pessoas estão precisando. Seu nome completo, por favor, e o cargo? Adriane Perim de Oliveira, prefeita de Nonoai e presidente da FAMURS. Prefeito Marcelo Maranato, hoje aqui, anúncio das ações do governo do Estado do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, em relação à saúde, porque a saúde na grande Porto Alegre, principalmente nas grandes emergências, está derretendo, não é isso? É um anseio nosso, né? A gente vem aí pelo menos há 90 dias em reunião com o governo do Estado, com o governo federal, para que a gente encontre a solução. Antes tarde do que nunca, a gente precisa rapidamente que essa solução seja apontada e que os recursos sejam repassados para os hospitais, para as urgências e emergências, para os municípios, para que possam atender a demanda que a gente já vinha prevendo, né? Que é, à medida que o inverno vai se aproximando, as filas vão aumentando. Então, a gente espera que o anúncio de hoje, que a gente ainda não sabe o tamanho dele, nem o volume e nem a agilidade que ele vai ter, ele possa atender às expectativas da população, não é do prefeito, do vereador, né? É da população que está nesse momento nas filas de espera e que ela se aproxime, né, o mais rápido possível dos 12% que o Estado precisa investir em saúde, que é o mínimo constitucional. Nós, prefeitos, todos investimos mais do que os 15%, que é nosso dever, né? A média metropolitana é 22%. Prefeito e também presidente da Grampal, Marcelo Maranato, podemos dizer que hoje, concluindo esse anúncio aqui, foi um trabalho já construído
Desde fevereiro, eu me lembro, vocês reunindo lá em Santo Antônio, com a Grampal, com todos os prefeitos da Grande Porto Alegre, depois vieram para o Caldeira e vocês vêm se reunindo quase que semanalmente, foram no Hospital Conceição, FAMURS. Essa pressão aqui é uma pressão não só dos prefeitos, mas é uma pressão da sociedade por uma qualidade melhor. Porque a gente sabe que saúde passa por pessoas, mas antes de passar por pessoas, passa por investimentos. É a pressão da população que bate na porta do prefeito, que é com quem eles têm contato no dia a dia. E a gente está prevendo isso desde fevereiro, né, quando a gente faz a nossa imersão. Depois a gente veio ao Instituto Caldeira. O ano passado já falava dos problemas do programa Assistir, e a gente espera que hoje a gente tenha um anúncio positivo para a população que está na fila, que está aguardando não só as cirurgias, os exames. Então é um trabalho de muito tempo que envolve os prefeitos da região metropolitana, do interior também. Afinal de contas, o Assistir prometia que ia diminuir as filas, né, na região metropolitana, e isso não aconteceu. É necessário investimento, como você falou. Aqui no anúncio no ato de anúncio de ações do governo Eduardo Leite, a saúde, o grande destaque é a presença do prefeito de Esteio, Felipe Costão. Prefeito, a gente sabe que a gestão da saúde passa por pessoas, mas principalmente por investimentos. Sim, a gente sabe que sem investimento, sem recurso, a gente não consegue fazer saúde, manter uma saúde de qualidade, manter hospitais abertos, né, manter essa roda girando na velocidade que a comunidade merece. Por isso nós estamos aqui para ouvir então do governador Eduardo Leite quais serão esses anúncios e de que forma aí o município de Esteio vai ser contemplado, porque a gente espera, na verdade, que venham recursos, principalmente agora para esse momento crítico do inverno. Prefeito, a gente acompanhou vocês lá naquela primeira reunião em Santo Antônio, quando vocês reuniram e deram um start para que chegasse a esse grande momento hoje de um pronunciamento e uma ação mais concreta do governo, não é isso? Eu como vice-presidente da Associação Grampal, né, nós estamos obviamente num movimento com os prefeitos, não de pressionar o governo do estado, mas sim de buscar junto ao governo do estado soluções para que a gente possa estar atendendo a nossa comunidade, aí, a comunidade da região metropolitana, porque afinal de contas 40% da população está aqui na região metropolitana. Prefeito, como é que está a vacina em Esteio? Nós temos 29% da cobertura vacinal nas crianças, 52% da cobertura vacinal em idosos. Hoje ainda, né, além de ter me vacinado, porque agora abriu para a faixa etária aí dos 40 anos, então além de ter me vacinado, fiz um vídeo chamando a população de Esteio, né, para que se vacine, e isso vale para toda a população do estado do Rio Grande do Sul. Se vacinem, porque os hospitais aí estão com altos índices de síndrome respiratória, né, dessas crises respiratórias, e a vacina vai ajudar muito a conter isso tudo também. Estamos hoje aqui no Teatro Gerdau, onde está acontecendo anúncios de ações para a saúde do governador Eduardo Leite. O grande destaque é do Simers, do Sindicato dos Médicos, Dr. Marcelo Matias. Presidente, o que podemos aguardar hoje desse anúncio que está sendo há alguns meses, assim, com muita ansiedade, o setor da saúde, um pronunciamento tanto do governo estadual como federal. Hoje é o governo estadual. Nós temos a esperança e temos convicção de que hoje vai ser anunciado mais recursos para a saúde, que é uma coisa que diz respeito a todos os gaúchos e, portanto, estamos muito felizes. Nós temos problemas que são localizados, problemas que são globais do estado do Rio Grande do Sul, mas só a ideia do lançamento do SUS gaúcho para nós é muito alvissareira, porque nos abre as portas para que os nossos hospitais tenham menos dificuldades. E considerando que o inverno está chegando, as temperaturas estão caindo, a gente ter mais leitos, mais recursos fará toda a diferença. Bom, a Grande Porto Alegre, as prefeituras da Grampal, a sensação que se tem que a saúde está na UTI, é mais ou menos isso? É exatamente isso. A gente que acompanha diretamente os hospitais da Grande Porto Alegre, também do interior, mas a gente vê que não tem uma emergência que não esteja sobrelotada, não tem uma pessoa que... Chegar a 300%, 400%. Né? É uma coisa inacreditável. Aquilo que seria a manchete do passado é o dia a dia de hoje. E claro que isso derruba a qualidade, derruba a tranquilidade para o exercício do trabalho dos médicos. E é justamente por isso que mais recursos, um investimento maior vindo do Estado, para nós, é visto da maneira mais positiva possível. Pode vir anúncios estruturantes também de médio e de longo prazo ou só de curto prazo?
Eu tenho convicção de que o governo do estado não vai fazer esse movimento por um tiro curto. Claro que existe a Operação Inverno, mas eu tenho convicção de que a ideia básica do SUS gaúcho é algo para longo prazo. E nós temos a experiência do SUS paulista, que mudou a qualidade do atendimento em saúde naquele estado, e temos convicção de que o estado do Rio Grande do Sul está indo no mesmo caminho. A gente sabe que a gestão da saúde passa por pessoas, mas antes de passar por pessoas, passam por investimentos. Não existe saúde sem recursos. A inflação em saúde é mais alta do que a inflação normal. E é justamente por isso a nossa felicidade em ver uma perspectiva de maiores investimentos. Os hospitais, os médicos, os pacientes clamam por mais investimentos e é justamente nesse sentido que a gente veio prestar o nosso apoio, ansiosos de que seja suficiente para pelo menos minorar as dificuldades que os nossos municípios têm enfrentado. O senhor, como presidente de um dos principais sindicatos aqui do estado do Rio Grande do Sul, que é o Simers, como é que o senhor vê o profissional nesse turbilhão, no meio desse turbilhão? Porque vira e mexe, cai tudo, os problemas caem no colo do médico. Seria uma gíria, um exagero, mas é mais ou menos isso. Mas existe uma máxima que é fundamental todos saberem. Quando dá certo, é graças a tudo, aos políticos, é graças a Deus. Quando é errado, frequentemente, acaba sendo culpado o médico, que não tem nada a ver com isso. O médico é uma vítima, como todos aqueles que têm dificuldade no atendimento também o são. E é justamente por isso que nós precisamos de mais investimento, mais gestão e uma visão governamental em todos os seus entes, seja município, seja estado, mas também o governo federal, contribuindo para que a gente consiga cumprir a nossa Constituição, na qual diz que saúde é um dever do Estado e um direito do povo. Vamos lutar para que esse dever seja cumprido, justamente por isso estamos aqui. E 12%. Pelo menos. Dali para cima, porque os municípios têm investido mais. Queremos 12% para fora. Hoje aqui no Teatro Gerdau, onde está acontecendo um anúncio de ações do governo do estado do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, o grande destaque é a presença do Dr. Fernando Ritter, secretário da Saúde de Porto Alegre, e também Ângelo Chaves, diretor do Hospital Independência. Secretário, o que podemos aguardar em termos de anúncios de ações, não apenas emergenciais, mas também estruturantes de médio e de longo prazo? Bom, é um movimento que a gente vem articulando aí junto com a Grampal, aí ampliando para FAMURS e os municípios aqui de Porto Alegre e da região metropolitana, mostrando a deficiência de recurso financeiro, né? A gente falou que a saúde do Rio Grande do Sul estava no TI, especialmente a região metropolitana que congrega a média e alta complexidade, com uma sobrecarga nos sistemas de urgência e emergência, principalmente agora no inverno. Então a gente tem uma expectativa positiva no sentido de novos recursos que possibilitem a gente comprar novos leitos, mais serviço especializado, com foco na redução de fila, porque a gente sabe que as pessoas que ficam aguardando na fila, eles agudizam e acabam procurando serviços como o Hospital Independência, na ortopedia. O senhor fala, piora? Isso, as pessoas vão piorando à medida que não vão conseguindo a consulta com o especialista ortopedista, dificuldade de andar, precisa usar uma cadeira de rodas e isso tudo demora, né? Não podemos mais esperar isso. Isso sobrecarrega as portas de emergência. Então, eu acho que o anúncio vem em boa hora, espero que dê conta de parte das nossas necessidades e torcemos que isso é o primeiro passo para que a gente possa chegar aí nos 12% dos recursos do Estado em saúde. Doutor Ângelo Chaves aqui, doutor Ângelo que é diretor do Hospital Independência, a gente sabe que a saúde, ela passa a gestão por pessoas, mas antes das pessoas vem investimentos, né? Sem investimento não tem como gerir saúde. Sem dúvida nenhuma, nossas expectativas são muito grandes e muito boas com relação a isso, para a redução das filas, como o secretário bem falou. Tem pacientes que estão há muito tempo aguardando nas filas e vão agudizando seu estado de saúde. A par disso, tem as emergências que estão superlotadas, então é necessário que se abra mais leitos para atender as emergências de Porto Alegre, da grande Porto Alegre. Uma emergência que não passe de 200%. Esse é um grande problema, então pode ser que com esses novos recursos a gente consiga, o secretário consiga organizar e liberar mais leitos para os hospitais para atender e desafogar as emergências. Secretário, para finalizar, nós estamos aqui recebendo aqui o governador Eduardo Leite, mas eu não poderia me furtar de ver como é que estão as vacinas.
As vacinas estão disponíveis nas 134 unidades de saúde, temos 16 unidades que funcionam até às 22 horas. Nós abrimos agora sábado 10 unidades de saúde, com funcionamento das 9 às 19 horas, no domingo também com unidades abertas. Nós estamos aí chegando a 50% das pessoas do público-alvo vacinadas, mas as vacinas elas são de fundamental importância, porque a gente viu que os casos que as pessoas foram a óbito por síndrome respiratória aguda grave, todas elas não tinham tomado a vacina. Por isso, a vacina é importante, ela evita de ter a forma grave e vacinas elas salvam vidas e reduzem a procura nas emergências. Fica o aviso, vacina no braço. É isso aí. Vou vacinar. Hoje aqui no anúncio de ações para a saúde do governo Eduardo Leite, o grande destaque é o Hospital de Alvorada, que é administrado pelo Anameri, e o grande também aqui o João Goulart, que é médico, e o Fernando Beck. Doutor, o que podemos aguardar desses anúncios hoje? Porque a saúde na Grande Porto Alegre, principalmente, tem sentido, está na UTI, né? Olha, a gente aguarda investimentos, né, já há algum tempo, que nos ajudem a administrar e poder sustentar serviços de qualidade, pronto atendimento, internação, pacientes mais complexos, de curto, médio e longo prazo também. Então, esses recursos são importantes, medidas que possam perdurar, porque hospitais como o nosso hospital, o Hospital de Alvorada, já prestam serviços complexos, de qualidade, mas para poder potencializar e ampliar a estrutura, a complacência para atender cada vez mais, ampliar o acesso, é necessário sim esses investimentos aí que o governo estadual está prestes a anunciar. Continuamos aqui com o Hospital de Alvorada, que é administrado pela Anameri, diretor administrativo Fernando Becker aqui. A gente sabe que a saúde se faz gestão com pessoas, mas também com muito investimento. Muito investimento. Nós assumimos, o Anameri assumiu o Hospital de Alvorada em julho de 2024 e estamos numa batalha muito grande e necessitamos do apoio do Estado e temos no Estado um grande parceiro para a busca de recursos. E esse evento, esperamos realmente que nós tenhamos alguma sinalização de fortes recursos. Isso aí, que a gente precisa, é um momento de crise, né, na saúde, no sentido do inverno gaúcho. Né, o Alvorada passou agora por uma epidemia de dengue também, necessitando muito do hospital. Então nós estamos lá fortalecidos, esperando recursos para fortalecimento da casa. Um abraço para o prefeito Douglas Martelo. Obrigado. Um grande abraço. Prefeito Bortoletti, de Viamão aqui, que podemos aguardar desse ato das ações do governo Eduardo Leite para a saúde, porque a saúde está derretendo principalmente na Grande Porto Alegre, e reunião que vocês já vêm fazendo desde a Grampal tem feito, que é a associação dos municípios da Grande Porto Alegre, desde fevereiro. Hoje culmina com a pressão que vocês fizeram, que não era uma pressão dos prefeitos, uma pressão da sociedade, não é isso? É isso aí, é uma grande expectativa que a gente tem para esse anúncio do governador, que acredito que se sensibilizou com a questão da saúde. Ele vem fazendo um belo governo, mas a gente vinha trazendo essa questão nevrálgica da saúde aqui na nossa região metropolitana. Tenho certeza que a gente vai sair daqui com ótimas notícias, porque realmente, como tu falou, a nossa saúde está na UTI e a gente precisa dessa solução por parte não só do Estado do Rio Grande do Sul, mas também do governo federal. Prefeito Rafael Bortoletti, de Viamão aqui, a gente sabe que a saúde se faz com pessoas, mas também com muito investimento, né? Sim, a saúde custa muito caro, né? E a gente está com uma tabela SUS extremamente defasada e a gente precisa desse auxílio do governo do estado para que os municípios possam tocar a sua saúde, porque é lá que a vida acontece. E em relação ao governo federal também poderia vir um olhar mais generoso. Com certeza. A primeiro ente que a gente procurou foi o governo federal. Todos os municípios mandaram um ofício solicitando o aumento do teto MAC e recomposição da tabela. Das crianças não tinham sido vacinados. Então, vamos reforçar essa estratégia de vacinação junto dos municípios para conseguirmos avançar nisso. A gente já tinha feito um anúncio, né, de quase 21 milhões de reais numa portaria da Secretaria da Saúde do Estado, disponibilizado aos municípios, dos quais quase 14 milhões para atenção primária à saúde, especialmente dedicados à abertura de unidades básicas de saúde, pronto atendimento em horário estendido, aos finais de semana também, para poder ampliar a oportunidade do acesso à vacinação. A gente sabe que para muitos gaúchos
é importante justamente ter esse horário estendido para poder acessar esses serviços e garantir a vacinação. Governador, inclusive precisamos agradecer muito aos prefeitos, prefeitas, gestores municipais e às equipes de vacinação. O primeiro recurso já gerou algum resultado, mas precisamos avançar mais. Segundo